E antes da expressão de inglês de hoje, a gente vai ter uma aula de português. A gente vai ver a etimologia da palavra oportunidade. A palavra oportunidade, pessoal, originalmente significava em direção ao porto, que quando os barcos tinham condições de chegar ao porto, era uma oportunidade. Então é uma palavra bastante ligada à navegação, a barcos e tal. Em inglês nós temos uma expressão que eu ouvi agora há pouco numa série que é That ship has sailed. That ship has sailed, que é esse barco navegou, esse barco já saiu do porto. Então essa frase vai ser na maioria das vezes usada para você dizer que a oportunidade já foi, já saiu do porto, o barco já navegou, o barco já saiu. That ship has sailed. Então digamos que você tinha uma oportunidade de conseguir um emprego, mas no dia você ficou doente e não pôde ir na entrevista, era o emprego dos seus sonhos. Quando você liga para a empresa para perguntar se você pode ir outro dia, eles podem te dizer I'm sorry, but that ship has sailed. We hired someone else. That ship has sailed, a oportunidade se foi, já era, passou. Podem vir outras, mas pode ser que foi oportunidade única, certo? Dá uma olhada nesses exemplos. That ship has sailed. But I think the ship has sailed. Yeah. So, to what extent do you think that ship has sailed? That ship has sailed. It's too late for me. This ship has sailed. This is not a debatable issue anymore. Como você tá vendo aqui em cima, a expressão de hoje é have a beef. Beef não é beef, na verdade beef é carne bovina em geral, carne de boi, carne de vaca, isso é beef. Mas ter um beef com alguém significa ter uma treta com alguém, ter uma rixa com alguém, tá brigado com alguém. Você não gostar da pessoa, o santo da pessoa não te desceu, você tem um certo ranço da pessoa, isso é have a beef with someone. David always had a beef with me, I don't know what happened. Jennifer definitely has a beef with Carol. But I got a beef with American Airlines. So Scott had a beef with Jet. Should I have a beef with someone? Should I do to get really entrenched into the rap game? Então é isso, pessoal. Have a beef with someone é ter uma treta com alguém. E hoje, como vocês estão vendo, a expressão é due to, que significa devido a. Eu diria que essa é uma expressão um pouco formal. Geralmente nem em português a gente fala devido a, a gente fala por causa de, alguma coisa mais relaxada. Devido a é um pouquinho mais elegante. Em inglês é a mesma coisa. Vamos ver alguns exemplos. The buses are not working in our city today due to a strike. Most banks will not open today due to the national holidays. You may lose weight due to reduced appetite and certain intestinal issues. Apologies for the delay, which was due to certain technical issues. Então, pessoal, essa foi a expressão de hoje, due to. Lembrando que due se escreve D-U-E, como vocês estão vendo aqui, mas a pronúncia é due, não é do-e. Due, ok? Due to. Se você conhecer essa expressão, comenta aí. Se você não conhecia, comenta também, curte a página e segue todos os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, you guys. See you tomorrow. Hello guys, bem-vindos mais uma vez ao Pra Inglês Ver. Aqui vai mais uma vez a série Learning 365, que vai te ensinar uma palavra, expressão ou frase de inglês todos os dias em 2019. E você provavelmente já estuda inglês, você já deve ter visto a palavra help, né? O que significa help? Help pode significar ajuda. Can I help you? Também pode significar socorro. Mas você acha que essas são as únicas duas traduções para help? Pois é, não. I can't help em inglês significa eu não posso evitar. Você acredita nisso? I can't help, eu não posso evitar, eu não consigo me conter. Digamos que você tá numa dieta e tem chocolate na geladeira e você combinou com alguém de não comer chocolate nunca mais e ela te pega comendo chocolate. Você pode falar, sorry, I can't help. O passado vai ser I couldn't help. I couldn't help. Digamos que você tá no ônibus e você tá ouvindo uma conversa de alguém falando que estão dando chocolate grátis em algum lugar. Você pode falar, excuse me, I couldn't help but over here. Are you talking about free chocolates? I can't help thinking, what if you're wrong? Couldn't help but hear the end of that conversation. I can't help but to hear, no I can't help but to hear in exchanging of words. E aí, pessoal, vocês sabiam dessa que o help pode ter vários outros significados? Muito legal, né? Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta e amanhã tem outro uso diferente do help que não é o comum, que as pessoas não ouvem falar muito por aí. Beleza? Muito obrigado e vejo vocês no vídeo de amanhã. See you guys. Hello guys, bem-vindos mais uma vez ao Pra Inglês Ver e a série Learning 365, que você vai aprender uma palavra, expressão ou frase de inglês todos os dias em 2019. E hoje vai ser a continuação do vídeo de ontem. Ontem nós falamos sobre can't help but, que significa não pode evitar, e a gente falou também que help tem um significado bem próprio, que é ajuda ou socorro. Mas no episódio de ontem a gente viu que ele pode ser não evitar, e hoje a gente vai ver uma frase que é usada recorrentemente em inglês quando as pessoas querem oferecer alguma coisa para alguém. Essa frase é help yourself, help yourself. Help yourself não significa se ajude, significa pega aí, se sirva, fica à vontade. Oh man, I saw the table is full of food, isn't it? Yeah man, help yourself. Olha esses exemplos aí. Can I help yourself? Help yourself.
Help yourself to some tea. Hoje nós vamos falar de uma frase que é bem usada em inglês, vocês provavelmente já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar dessa frase ainda, é uma boa oportunidade para aprender, porque ela realmente aparece o tempo todo em diálogos em inglês, que é a frase deal with it. Tudo junto fica deal with it. Deal with significa lidar com. Deal with it significa lidar com alguma coisa. É você ter que cuidar de alguma coisa, ter que lidar com alguma coisa. Por exemplo, we have a big problem and we have to deal with it. Então esse it vai ser geralmente alguma coisa que foi mencionada antes. Nesse caso, dessa frase foi o problema. We have a big problem and we have to deal with it. Tem até um programa famoso que eu adoro que chama Deal With It. Chama Deal With It, que eles pegam pessoas aleatórias em restaurantes e passam tarefas aleatórias pra eles fazerem. E se eles não conseguirem fazer, eles têm que dizer I can't deal with it. All you have to do is deal with it. Até uma boa dica aí pra você praticar seu inglês através de falantes nativos em conversas naturais. É bem legal. Vê alguns exemplos em séries aí. If I have cancer, I will deal with it. He'll have nightmares and I'll have to deal with it. Well, I think you're gonna have to deal with it. E hoje a gente vai falar sobre uma frase que as primeiras vezes que eu ouvi, eu fiquei muito confuso. Eu falei, mano, o que esses caras estão falando, velho? É uma frase que eu já vi bastante vezes em filme, independente do tipo de filme, sempre aparece essa frase. É uma frase que eu acho bem peculiar, assim. A frase é I beg your pardon, que tem dois significados basicamente. O primeiro significado de I beg your pardon é quando você quer pedir desculpa. Tipo, putz, desculpa aí. Desculpa aí não, porque tem um nível de formalidade mais elevado. Então é tipo, me desculpe. I beg your pardon. I beg your pardon, sir. E o outro uso mais recorrente é quando alguém fala uma coisa e você quer conferir se foi isso mesmo que você ouviu. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon? Que significa basicamente, o que você disse? O que foi? Quer dizer, não é bem assim. O que disseste? Acaso foi isso mesmo que eu ouvi? Por acaso disseste isso? É um nível bem mais elegante, mais formal, mais fino, não é mesmo? Então quando alguém fala algo e você quiser soar um pouco mais elegante, você fala I beg your pardon. E hoje a gente vai falar sobre a frase supposed to. Supposed to é bem variável, dá pra usar de várias maneiras diferentes. Significa basicamente que é esperado de você, que você deveria fazer alguma coisa. Supposed to pode soar como deveria, mas é querendo dizer que é esperado que você faça alguma coisa. Digamos que você tem uma reunião importante às 9 da manhã na sua empresa e você chegou às 10. O chefe pode te falar You're supposed to be here at 9. Significa você deveria estar aqui às 9. Era esperado de você que você estivesse aqui às 9. Geralmente ele é usado com o verbo to be. I am supposed to, you're supposed to, he's supposed to. E ele também é bastante usado quando a pessoa se pergunta: o que eu deveria fazer? What am I supposed to do? O que era esperado que eu fizesse? O que eu deveria fazer? Beleza? Vê esses exemplos aí. I'm not supposed to talk about it. Is that supposed to be funny? What am I supposed to do? Then what am I supposed to do? What's that supposed to mean? 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 Beleza, pessoal? Essa frase de hoje, supposed to, é bem importante. Essa daí realmente é muito recorrente em todo o filme, você vai ver sem dúvida nenhuma. Então, presta atenção aí. Supposed to, geralmente com o verbo to be, significa deveria, era esperado de você. E a palavra de hoje, cara, é bem simples. É uma frase, na verdade, bem simples, só que eu não vejo muito sendo dito por aí em cursos de inglês, em canais e tal. Só que na vida real é muito mais comum do que se parece, que é a frase have a good one. É bem simples, de novo, é uma frase bem simples, não tem segredo. Have a good one significa tenha um bom dia. Esse one se refere ao dia. Have a good one. You too. Have a good one, okay? É isso, pessoal. A frase é bem simples, bem direta ao ponto, não tem mistério nenhum, mas eu diria que dá um pouco valor pra ela, porque não me ensinam muito por aí, ela realmente é muito usada. Todo mundo fala isso aí, have a good one, e é bem versátil e bem legal pra você dar tchau pra alguém, pra você desejar um bom dia pra alguém, beleza? E hoje a gente vai aprender um phrasal verb bem legal, que é o come up with. Come up with, que significa basicamente você elaborar algo, você inventar algo, você surgir com algo, right? My boss needs new ideas for work, so I need to come up with some good ideas for him. The boss needed some good ideas, but nobody was able to come up with something. Ó, olha esses exemplos aí. Come up with something. I look forward to seeing what you come up with. Did you come up with this all by yourself? You don't think I could have come up with this? It took you all night to come up with that plan? Yeah, I've come up with a bunch of ideas. That's the best you can come up with. E hoje é um dia muito triste, faleceu o jornalista aí, o Ricardo Boechat, que era um cara incrível, muito bom profissional e vai deixar saudades aí com certeza. E vocês repararam como eu falei, faleceu o Ricardo Boechat. Falar morreu, o Ricardo Boechat morreu pode soar um pouco forte assim para algumas pessoas, até para mim assim soa um pouco forte se você falar fulano morreu. Faleceu dá uma atenuada, né? Em inglês a gente tem a mesma coisa. O verbo to die
die é o verbo morrer. Você pode falar John died. Aí tá transmitindo a ideia de que o John morreu. Pode ser um pouco direto demais. Algumas pessoas podem ficar incomodadas. Se você quiser falar que alguém faleceu, você pode usar passed away. Someone passed away. Alguém passou pra lá, passou pra longe. Alguém faleceu, right? So unfortunately, Ricardo Boechat passed away today. E eu também vejo muita confusão com algumas outras palavras, como death, como dead, die, died. O verbo morrer é die. O passado é died. Death é o substantivo, é a coisa, é morte, certo? E dead é o adjetivo. Você usa para qualificar alguma coisa. Por exemplo, my old cat's dead. Meu antigo gato está morto. It's dead. Vê esses exemplos aí. He passed away. She passed away last week. She passed away a few months ago. She passed away. E hoje a gente vai falar de uma expressão bem legal, é um modo de dizer bem legal. O que significa room? Você, como estudante de inglês, já deve ter visto que room significa lugares, espaços, cômodos da casa, né? Bedroom, bathroom e vários outros tipos de room. Só que o que talvez você não saiba é que room também pode significar espaço. Por exemplo, nessa frase, there's no room significa não há espaço. Por exemplo, there's no room in my life for negative people. Uma frase que eu ouço bastante é there's no room for mistakes, ou seja, não há espaço para erros. O erro tem que ser mínimo, então there's no room for mistakes. Tem uma expressão idiomática também que eu já ouvi algumas vezes que é there's no room to swing a cat. Não há espaço para girar um gato, de tão apertado que está. Vê esses exemplos aí. There was no room for error. There's no room on earth for another race of people. E pessoal, a expressão de hoje é essa aqui de cima, let alone. O que você acha que significa let alone? Tem alguns significados diferentes. Ela pode significar muito menos ou pode significar o que dirá. I can't afford to buy a bicycle, let alone a car. Vê esses exemplos aí. She can't survive a second round of general anesthesia, let alone a third. But as a working single mom, it's hard enough to get a date, let alone meet a really great guy. Lucky to be alive, let alone not in jail. Então é isso, pessoal, let alone é muito menos ou que dirá. Você pode também usar a forma literal que a gente usa em português, que é much less, muito menos. Mas eu vejo much less, eu vejo muito menos o much less do que o let alone. Let alone eu vejo com mais frequência. O que você acha? Você já ouviu essa expressão antes? E hoje é um dia muito especial. Hoje, ao redor do mundo, em vários países, é comemorado o Dia dos Namorados, o Valentine's Day. Em comemoração a essa data tão importante, no episódio de hoje a gente vai aprender vários vocabulários relacionados a amor. E a primeira coisa a se aprender é como se dizer que você está apaixonado por alguém, vocês sabem? Estar apaixonado em inglês é estar in love, é sempre com o verbo to be. Por exemplo, I am in love, you are in love, she is in love. Literalmente é estar em amor. I'm in love with the shape of you. Mas é só você entender que in love é estar apaixonado, simples. I'm in love with my wife, Jessica. E se apaixonar? Se apaixonar em inglês é fall in love, fall in love. Literalmente cair em amor, fall in love. No passado fica fell in love. E como se diz ter uma queda por alguém? Ter uma queda por alguém é to have a crush on someone. Literalmente ter uma queda em alguém ou por alguém. Em português nós começamos a usar essa palavra crush para falar de alguém que é seu peguete, né? Que é alguém que você gosta, que é alguém que você curte, que é seu crush. Em inglês as pessoas não são os nossos crushes. Nós temos um crush na pessoa. We have a crush on someone. E outra maneira de falar que você está afim da pessoa é to be into someone. Estar na de alguém. I think I'm into you. E para acabar essa edição especial, a gente vai aprender como falar amor à primeira vista. Então, amor à primeira vista é love at first sight. Lembrando que a palavra amor não é love, pelo amor de Deus, love é muito feio, é love. Então é isso, pessoal, nós vimos aqui várias coisas relacionadas a amor em geral. Se as informações foram rápidas demais, não se preocupa, ler aqui na descrição, que tem toda a explicação detalhada para você ler e entender melhor, beleza? Uma coisa que eu quero dizer antes de encerrar o vídeo é que todas essas frases que nós vimos aqui, todas têm preposições, você notou? Notou? Have a crush on someone, in love with someone, to fall in love with someone, to be into someone, love at first sight. E as pessoas sempre têm dúvidas de preposição, quando se deve usar uma preposição e outra e tal. A dica aqui é a seguinte: vocês aprenderam essas frases aqui hoje. Sempre que vocês aprenderem uma frase nova, tenta reparar o padrão que a frase é entregue para você. Por exemplo, love at first sight, já lembra que essa frase inteira quer dizer amor à primeira vista. Então, da próxima vez que você for dizer essa frase, você não vai precisar parar para pensar na preposição. A dúvida de preposição não vai nem surgir. E hoje nós vamos falar de uma expressão, de um phrasal verb muito legal, que é o cheer up. Cheer
up, que significa anime-se, se alegre, fique feliz. Se anima aí, cara. Não tem segredo, cheer up é isso daí, direto ao ponto. Então quando você estiver vendo alguém desanimado, você pode falar, hey man, cheer up, everything's gonna be alright, man. Olha esses exemplos aí. Cheer up, beautiful people. Okay, listen, you have to cheer up. Então é isso, pessoal. Se hoje você tá meio desanimadinho aí, cheer up. Everything's gonna be alright. Tudo vai melhorar, tudo vai ficar em paz. Cheer up. Que você tenha um belo dia e eu vejo vocês amanhã. See you guys. E esse episódio é em homenagem à melhor série de todos os tempos. The Office. Você conhece The Office? Se você não conhece, cara, tá perdendo tempo. Assiste aí. The Office é a melhor série de todos os tempos. Valeu! E hoje nós vamos ver a expressão throw someone under the bus. Eu coloquei só throw under the bus, mas tem a palavra someone no meio, que significa alguém, né? Então significa jogar alguém embaixo do ônibus. Quando você coloca alguém numa posição de perigo, posição de risco, posição desfavorável, pra se beneficiar. Então geralmente aconteceu alguma coisa, você põe a culpa em alguém, você throw someone under the bus. E lembrando que o passado de throw é threw, então threw someone under the bus, throw someone under the bus, for example. He's not afraid of throwing people under the bus to keep his job. Beleza? Olha esses exemplos aí. Sheldon threw us all under the bus. It's worth throwing Gaffney under the bus. E hoje a gente vai ver um dos meus phrasal verbs favoritos, que é doesn't add up. Doesn't add up. Geralmente vem na negativa. Add up significa, nesse caso, bater, fechar, fazer sentido. Então o negativo, doesn't add up, é que não faz sentido, não tá batendo essa conta. Alguma coisa tá estranha nessa história. For example, he always complains he doesn't have money, but he's always buying new clothes. Doesn't add up. Beleza? Vê esses exemplos aí. His record, his reports, his stories, they don't add up. Yeah, something didn't quite add up there. Don't worry if it doesn't add up. E hoje nós vamos aprender uma palavra bem especial do inglês, que é bucket list. Bucket list. É uma palavra que não tem equivalente em português. Não existe uma palavra só em português que transmita essa mesma ideia. Na verdade, bucket list tem toda uma filosofia por trás, tem toda uma explicação que é exigida para você entender o que significa essa palavra aí. Bucket list são as coisas que as pessoas querem fazer antes de morrer. É aquela sua lista de coisas que você tem que fazer antes de fazer o check-out da Terra, antes de ir pro outro lado. Então você pode dizer que é sua lista de desejos a serem alcançados antes de você morrer, antes de você pass away, né? Então, como vocês viram aí, não dá pra resumir bem numa palavra só, no conceito rápido em português. Exige toda uma explicação pra você transmitir esse mesmo conceito de bucket list. Vê esses exemplos aí. My bucket list? My bucket list? A bucket list? Oh, boy, let's see. Really want to be in a bar fight. I want to break a law. I would like to see $1 million. I want to touch it. I want to bathe in it. E quando você cumpre alguma coisa da bucket list, você pode ou cross off alguma coisa ou check off alguma coisa da sua lista. Tanto cross off quanto check off. Pra você tirar da sua lista de coisas a fazer, porque você já as fez. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, você não pode sair daqui sem deixar de colocar o número 1 da sua bucket list aqui embaixo. E hoje é o episódio de número 50. É o 50º episódio aqui do canal. A gente tá muito feliz porque o canal tem alcançado bastante pessoas. Muito obrigado a você que está aí assistindo, acompanhando todos os dias, comentando. Valeu! Sua participação é muito bem-vinda, muito obrigado. E em breve vai haver o sorteio de uma camisa dessas daqui. Se você quiser concorrer, depois eu te explico como vai funcionar, mas vai ser bem legal, beleza? E em comemoração a esse primeiro marco aqui do canal, hoje eu vou falar uma expressão que eu adoro, é muito legal, que é a cut some slack. Cut some slack. E essa é uma expressão que eu nunca vi ninguém falando sobre ela, então eu acho que ela vai ser bem especial. Cut some slack, pessoal, significa você passar um pano pra alguém. Não é exatamente passar um pano, que passar um pano tem uma conotação um pouco negativa, mas é você pegar leve com alguém. Cut some slack é pegar leve com alguém. Pra você falar, por exemplo, pegar leve comigo é cut me some slack. Cut me some slack. Pegar leve com John é cut John some slack. Come on, this is my first day here. Cut me some slack. Olha os exemplos aí. Maybe she'll stop whining and cut me some slack now that I've risked my life. So can you cut me some slack? So just cut me some slack, please. E hoje nós vamos aprender uma expressão bem usual. Essa é muito usual mesmo. Você provavelmente até conhece essa expressão. Se você não conhece, é hoje que você vai conhecer. Que é essa expressão aqui, ó, just in case. Just in case literalmente significa apenas no caso, somente no caso. Isso é o equivalente em português ao nosso só por garantia, só pra garantir. Enfim, essa ideia de você fazer alguma coisa só pra nada dar errado, só pra garantir que vai haver alguma coisa certa, certo? My car is okay, but I'm gonna take it to the repair shop before I travel, just in case. Vê esses exemplos aí. A packed
ages ago, just in case. Just in case. Fresh batteries. Just in case. Just in case. Just in case. E hoje nós vamos fazer o primeiro episódio aqui, que é uma sugestão de alguém, a sugestão da minha irmã. Ela mandou a frase e sugeriu que eu gravasse um vídeo falando sobre essa frase, e eu achei que é uma frase muito boa mesmo pra se fazer um vídeo sobre ela. Eu tenho uma lista aí com mais de 300 frases e palavras pra falar durante o ano, mas essa frase específica ainda não tava na lista, então eu achei uma ótima ideia gravar um vídeo falando sobre ela, que é essa frase aqui, ó, for good. Sabe o que significa for good? Literalmente significa para bom, pra bem, pro bom. Use your powers for good. Mas ela tem um uso bem específico. For good também pode significar de vez, pra ficar, pra sempre. For example, my family used to move a lot, but now we are here for good. Certo? Olha os exemplos aí. You're about to withdraw from the world for good. Don't worry, I'll be gone for good in a few minutes. And is he back for good? Então é isso, pessoal. A expressão for good, pra bem, de vez, pra ficar, é uma expressão bem versátil, bem legal, e tem um... No caso dessa expressão, minha irmã disse que é o slogan da faculdade dela, que é here for good. Here for good, que pode ter um duplo significado aí. Pode significar, numa tradução meio livre, aqui pro bem ou aqui pra ficar. Então foi um duplo sentido criativo e bem bacana que a universidade dela adotou aí, beleza? E hoje nós vamos falar dessa expressão aqui, jump the gun. Jump the gun. Literalmente é pular a arma. E embora, pessoal, signifique pular a arma, jump the gun significa se precipitar, adiantar demais, queimar a largada. Na verdade, a origem é a mesma. Jump the gun é porque antigamente, quando havia umas corridas e tal, o pessoal dava um tiro pro alto com a gun pra que o pessoal começasse a correr. E aí algumas pessoas iam lá e corriam antes do tiro. Então, they jumped the gun. Eles pularam a arma, eles correram antes do tiro. Em português a gente fala queimar a largada, né? Porque quando a pessoa sai antes do esperado na corrida, eles queimam a largada e... Bom, digamos que sua empresa tá pensando em mandar você embora, você sempre quis ser mandado embora, mas aí você vai lá e pede as contas. Alguém pode falar, hey, you jumped the gun. Vê os exemplos aí. I thought you were talking about me. I was like, Oscar winner. Let's not jump the gun. But, we're going to talk about that a little bit later. I don't want to jump the gun. For the next 8 years, next 4 years at least, let me not jump the gun. You don't want to jump the gun. Everything is not a racial situation. E a expressão de hoje é essa daqui, ó. All the times that you rain on my parade. Rain on my parade. Rain on someone's parade. Rain on my parade significa você acabar com o barato de alguém, estragar alguma coisa pra alguém, você cortar o barato de alguém. Olha os exemplos aí. Happy to be here. Nobody's gonna rain on our parade today. And so they may be raining on your parade, but it's out of love. I'm sorry to rain on your parade, but you can't bring your dog on the roller coaster. I don't want to rain on anyone's parade, but remember. Como vocês viram, pessoal, uma frase bem recorrente, acontece o tempo todo em inglês. Vocês com certeza vão ver essa palavra em séries e filmes que vocês assistirem daqui pra frente, beleza? E hoje a gente vai falar sobre essa expressão aqui, esse jeito de falar, there you go. Essa é uma frase simples em inglês, é usada o tempo todo e tem vários significados. Eu até me perguntei se deveria ser uma frase digna mesmo de ter um vídeo, mas é, porque às vezes se você não sabe o que significa, você vai ficar perdido na conversa, sendo que é um negócio tão simples de ser explicado. There you go tem um significado literal de aqui você vai, ou seja, não faz o menor sentido, mas é usado em várias situações diferentes. Pode significar aqui está, por exemplo, para você entregar alguma coisa para alguém, você pode falar, there you go. Se alguém acerta alguma coisa, se alguém entende o que você está falando, você também pode falar, there you go, yes, there you go. Quando alguém fala um negócio engraçado e você concorda e achou legal, você fala, there you go, there you go. Então eu diria que é uma frase bem coringa, assim, ela não faz muita diferença na frase. Se você não falasse there you go, não ia fazer diferença, mas por eles falarem, você precisa saber o que significa, né? Então tem vários significados, aqui está, toma aí, boa, legal. Tem vários significados diferentes, mas basicamente não significa lá muita coisa. Mas você precisa saber o que é quando você ouvir essa frase em filmes e séries, beleza? Olha os exemplos aí. There you go. There you go. There you go. There you go. Hey, there you go. There you go. There you go. Wow, there you go. Então, e hoje nós vamos falar da expressão blow the whistle. Blow the whistle significa literalmente assoprar o apito, mas e na prática, o que significa? Na prática, blow the whistle significa você contar um segredo, você vazar uma informação, você dar com a língua nos dentes. É uma frase bem usada em inglês, é uma expressão bastante comum. Então, olha os exemplos aí. Blow the whistle on what? Did Lightman ever blow the whistle? Lembrando que o passado de blow é blew, blew the whistle. Edward Snowden, the former NSA contractor who blew the whistle on mass surveillance by US and British spy agents. E também a gente pode usar isso como adjetivo. A gente pode falar que alguém que conta as coisas, alguém que vaza informações, é um whistleblower. Whistleblower. Now you defend him for being a maligned honorable whistleblower? This chemist is pretending to be some kind of a whistleblower? E hoje nós vamos falar sobre a expressão I could use ou I could use some,
que significa literalmente eu poderia usar um pouco de, eu poderia usar. Você também às vezes encontra ela no presente, é can use some. Essa expressão aí é o equivalente em português ao me cairia bem. Por exemplo, tá tão calor hoje que um pouco d'água me cairia bem. So hot today that I could use some water. Certo? Me cairia bem, I could use some. É uma expressão bem usada, o pessoal usa bastante em séries e filmes e você vai encontrar ela com certeza. Olha os exemplos aí. I gotta admit, I could use your help. I don't know about you, but I for one could use a beer. I could use some help. I could use a little expert guidance. I could use your help. Hello, what's up guys? How are you doing? Bem-vindos a mais um episódio do Pra Inglês Ver aqui da série Learning 365, que vai te ensinar uma palavra, expressão ou frase de inglês todos os dias em 2019. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de Friends? Você já assistiu Friends? Se você não assistiu, você com certeza já ouviu falar porque é uma das melhores séries da história, né? E eu adoro essa série, é uma das minhas favoritas. E se você ainda não tá assistindo Friends pra melhorar seu inglês, você tá perdendo muito tempo, hein, cara? Assiste aí. E a minha pergunta pra você aqui é, você sabe o que significa essa parte aqui da abertura? DOA, sabe o que significa isso? Nessa música o pessoal começa cantando coisas ruins que estão acontecendo com eles, né? Por exemplo, your job's a joke, you're broke, you love life's DOA. Então seu trabalho é uma piada, you're broke, está quebrado, falido, you love life's DOA, sua vida amorosa está DOA. DOA significa Dead on Arrival, Dead on Arrival, que é o termo que o pessoal usa quando o pessoal do resgate vai chegar até uma cena onde aconteceu algum tipo de acidente e ao chegar a pessoa já está morta, a pessoa está Dead on Arrival, morta na chegada. Quando o socorro chegou, a pessoa já estava morta, já não tinha mais o que fazer. E aí o pessoal começou a usar esse termo DOA para designar coisas que já não tem o que fazer, já tá tarde demais, já não tem mais socorro, já não tem mais ajuda. Então nesse caso, your love life's DOA quer dizer que a sua vida amorosa já era, é tarde demais, não tem o que fazer. Então é isso que quer dizer, beleza? Sabia dessa? Se não sabia, curte aí pra dar uma força, tá? E me diz sua opinião, você que assiste Friends, você gosta de Friends? E outra pergunta polêmica, qual série é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Eu, pessoalmente, prefiro How I Met Your Mother, mas essa é uma página democrática. Expresse o seu amor aqui por How I Met Your Mother ou Friends nos comentários, beleza? E a frase de hoje é I'm down, e você já deve ter pensado que I'm down significa eu tô pra baixo, eu tô triste, eu tô chateado, né? Mas na verdade não. Se referindo à gíria, I'm down significa eu tô afim, eu topo, eu tô com vontade. Vamos aí, bora! Então eu tenho visto bastante em filme, principalmente filme de adolescente ou filme de gente mais escolada assim, o pessoal geralmente fala I'm down to, I'm down with, I'm down. Então é bem legal, tá sendo bastante usado, eu tenho visto bastante e eu não ouço muito falar sobre isso por aí, então eu decidi trazer essa expressão pra vocês hoje, beleza? Vê os exemplos aí. Yeah? I think I'm just gonna have to start the show in the car. I'm down. Yeah, I'm down with that. E se você tá afim de alguma coisa, coloca aqui no comentário. I'm down to. I'm down to. Por exemplo, I'm down to sleep now. Right? What about you? Comenta aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado and see you guys tomorrow. See ya.